Ô glória! Louvado seja Deus! Peço aos irmãos que forem acessando aí a live, me digam se está saindo a voz, se está saindo o som. Se o som estiver saindo aí em nome de Jesus Cristo, você me avise. Amém? Me dê um alô aí, querido, em nome de Jesus. Deixa eu saber se o som está saindo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O som está saindo, irmãos. Me dá um oi aí. Diga alguma coisa. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Diga lá se o som está saindo. Ô glória. Muito obrigado, irmã Glaucia Guerra. Seja bem-vinda, minha filha. Em nome de Jesus Cristo. Então, voltando ao início. Ô glória. A paz do Senhor a todos aí que vão estar mais uma vez envolvido nesta live abençoada. Eu quero agradecer a cada um que esteve aí conosco, Louvado seja Deus. Peço perdão pelo atraso. Nós tivemos aí alguns problemas técnicos, mas graças a Deus, graças a Deus, o Senhor nos abençoou e está pegando tudo normal agora, graças a Deus. Olha, já de óculos consertado, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos aí 2 dias sem óculos. Agora sim o gordinho está enxergando. Deus providenciou uma bênção e graças a Deus estamos aqui de óculos consertados, óculos consertado em nome de Jesus Cristo, Mas aí a vida do crente, é só de glória em glória, Aí o óculos é consertado e quando é agora de manhã, a gente fazendo as coisas, o gás acaba. Então dá glória a Deus, O gás acabou, só glorifica. O gás acabou e aí, graças a Deus, o Senhor permitiu que uma irmã trouxesse café pra gente, em nome de Jesus Cristo. Mas o gás acabou, eu estou dando glória a Deus aqui. Eu e minha esposa, a gente está dando glória. Irmão, se você sentir no coração de nos abençoar em relação ao gás, deixa Deus te usar, eu te agradeço muito em nome de Jesus Cristo. Amém? Antes de qualquer coisa, meus irmãos, vamos orar? Fecha teus olhos aí onde você está. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, em primeiro lugar, Senhor Deus, pelas nossas vidas, pois tua infinita misericórdia nos alcançou, Senhor Deus. Eu tenho plena convicção, Pai querido, que assim como alcançou a minha vida, alcançou a vida dos meus irmãos que estão nos vendo aqui, e eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito e fará neste dia, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que eu diminua e tu cresça. Tira-me da tua aljava como flecha e me lança em direção ao alvo, ao objetivo, à razão, propósito a qual o Senhor já tem preparado para este começo de tarde. Fala conosco, meu Pai, não aquilo que queremos, mas sim aquilo que tu queres. Direciona, Senhor Deus, nossa mente e coração e não permita que nada, Senhor, venha tirar a atenção do teu povo para a tua palavra. Senhor, nos ajuda, queremos ouvir a ti, Senhor. Pai, também te pedimos, nós não queremos ser apenas ouvintes, mas queremos guardar, cumprir e praticar a tua palavra em nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Que maravilha, queridos? É bênção de Deus, é bênção da parte do Senhor estarmos mais uma vez reunidos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, pegue a sua Bíblia comigo, louvado seja Deus. Pegue a sua Bíblia.
e abra sua Bíblia comigo na primeira epístola do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 9. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus de Israel. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 9. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Está escrito assim no versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1, está escrito assim: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho do homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, ele se sobressaía a todo o povo. Amém, queridos? Até aí é suficiente. Suficiente para quê, pastor? Escute, querido. A palavra que o Senhor colocou em meu coração, ela tem endereço certo, creio eu. E ela não é apenas, ela é para todos. Você pode ser parte da liderança ou não. Mas eu queria que você, em nome de Jesus Cristo, prestasse bastante atenção naquilo que o Senhor colocou em nosso coração, para que mais tarde você possa meditar um pouco naquilo que foi dito. E eu quero crer que Deus há de lhe conduzir da melhor forma possível. Nós temos o Antigo Testamento, querido, cheio de histórias, cheio de narrativas que nos dá exemplos daquilo que é bom e também daquilo que é mal. E quando eu olho para as biografias de alguns homens e mulheres de Deus que viveram antigamente, que tiveram um contato implícito com Deus, tiveram algo bem relacionado com Deus, né? Tinham um relacionamento com o Senhor, a gente tem algumas lições aqui que são necessárias tirar. E existe algumas lições desse personagem. Eu não vou falar apenas de Saul, eu vou fazer aqui algumas comparações, mas a base daquilo que vai ser falado será principalmente Saul. Então eu quero chamar a tua atenção aqui para algo interessante, querido. Escute. Saul, ele é literalmente o exemplo de que, e eu digo isso infelizmente, de que é possível uma pessoa começar bem, uma pessoa começar, sabe, no Espírito, começar na direção do Senhor, e
devido a atitudes, devido a situações que não convém ao homem de Deus, ele acabou se desviando do caminho e acabou fazendo aquilo que não alegrava o coração do Senhor. Então é possível, digo isso, querido, é possível, infelizmente, uma pessoa começar cheia do Espírito e terminar na carne fazendo muita besteira. Então eu tenho aqui algumas lições. Eu não vou falar sobre inúmeras situações. Eu separei 2 lições e algumas situações de Saul, para que a gente possa dar uma estudada, para que a gente possa dar, né, uma verificada, né? E eu quero crer que Deus há de nos ensinar poderosamente, né, sobre a vida de Saul. Existem algumas pessoas, querido, que eles têm essa até mesmo uma certa, como é que chama? Um certo preconceito com Saul, que diz, não, o escolhido segundo o coração de Deus foi Davi. Saul não, Saul foi levantado pelo povo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O desejo do povo realmente foi ter um rei. Isso foi. Agora, quem levantou Saul para ser rei e reinar em Israel foi o próprio Deus. A Bíblia menciona em 1 Samuel 9,16, fala justamente do chamado, né, do chamado que Deus havia colocado no coração do profeta Samuel para Saul. Se você ler 1 Samuel 9,16, você vai entender o que eu estou falando. 1 Samuel 9,16 diz assim: amanhã, Deus está falando com Samuel, amanhã a estas horas te enviarei, olha só, amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, a qual tu ungirás rei sobre o povo de Israel. Então você vê aí que Deus enviara Saul até o profeta Samuel, para que o profeta Samuel viesse derramar sobre ele o óleo da unção, para que ele fosse ali separado para um determinado propósito de Deus. Então nós temos aí o chamado de Saul, nós temos aí a prova de que Deus levantou Saul também. E nós podemos observar, querido, que Saul, no início da sua chamada, que Saul começou bem. Eu tenho aqui algumas lições. Por exemplo, o que eu devo aprender com Saul? Primeira lição: Saul, no começo da sua caminhada, isso está em 1 Samuel, pesquise na sua casa, anote aí, dê uma lida e depois você vai, em nome de Jesus Cristo, compreender o que eu estou falando. Primeira lição que eu aprendo com Saul é que no início da sua caminhada, quando Saul ele começou a sua caminhada para com Deus em relação à unção que foi derramada sobre ele, Saul ele começou humilde, ele começou com um coração humilde, aonde ele não se achava capaz de realizar aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. E detalhe, o coração de Saul naquele momento não era um coração hipócrita ou enganoso, pelo contrário, Saul buscava a Deus. Tanto é que lá em Samuel, no capítulo 9, no versículo 21,
ele fala assim, eu faço parte, olha só como Saul falava, eu faço parte da menor tribo de Israel, e a minha família é a menor. Por um acaso serei eu digno de tal tarefa? Então você consegue imaginar ele dizendo: Senhor, será que sou eu mesmo? É eu mesmo? E você percebe, querido, que Deus levanta, né, aquilo que ninguém, né, imaginava, né? Algumas pessoas tinha Saul como, né, um jovem ainda sem experiência, mas Deus, da maneira que o Senhor o escolheu e o tomou, Saul fez grandes coisas. A Bíblia conta que quando o povo de Israel enfrentou a guerra, Saul, quando recebeu a unção e foi separado, né, como rei de Israel, a Bíblia nos mostra e nos ensina que Saul ele foi, né, separado para realizar esta obra, para conduzir o povo. E ele primeiro de tudo, ele começou sendo um rei humilde. Segunda lição a primeira lição é a humildade. Segunda lição que eu aprendo com Saul é que Saul, embora ele fosse o rei, embora ele tivesse sido ungido rei, Saul ele tinha consciência que ele não deveria sair discutindo, falando com qualquer pessoa. Saul compreendia e entendia que existem momentos que a gente deve se calar, pois tem até um dizer pentecostal aí, né, que diz que quando a gente se cala, Deus fala por nós. Irmão, se você se cala, entendeu? Não é que Deus vai falar por você. Se você se cala, entendeu? Você compreende que existe um tempo pré-determinado para as coisas acontecerem. E você quer evitar confusão, ou então você não dá ouvidos, porque se calar é também estar em silêncio, é também não se importar com aquilo que está ao seu redor. Então Saul, imagino eu, como diz em 1 Samuel 10:27, a Bíblia diz que os filhos de Belial, quando viram Saul ser ungido, quando perceberam que ele foi levantado como rei de Israel, os filhos de Belial não aceitaram a Saul, porque eles não aceitaram a Saul. Só que a Bíblia diz que Saul, ele se calou e não deu ouvido a eles. Você consegue entender o que eu estou falando, querido? Existem certas situações na nossa vida que o Senhor ele nos separa para um determinado propósito, e nem todo mundo, nem todos que estão ao teu redor vão aceitar aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Só que não é para você, entendeu, ficar discutindo com essas pessoas com A, B ou C. Pelo contrário, se cale e entenda que as tuas atitudes, a forma que você cresce em relação ao ministério, em relação às coisas de Deus, elas sim falarão por você. As tuas atitudes sim falarão por você. A graça e a glória de Deus manifesta na tua vida sim falará por você. Então Saul não perdia tempo discutindo. Saul não perdia tempo dizendo: olha, vocês têm que me respeitar porque eu sou o rei. Vocês têm que me respeitar porque eu sou liderança agora. Não perca tempo com isso, querido. Não perca tempo com isso, mas compreenda que existem momentos que você se cala e deixe que as tuas atitudes falem por você. Falem por você. Então Saul, ele começou bem, irmãos. A Bíblia conta que houve uma guerra aonde o povo estava amedrontado, aonde o povo estava com medo. Um homem chamado Naás disse que
que ele iria matar todo o povo e ordenou, dizendo que ele até pouparia Israel, mas que todo homem viesse até ele com o olho direito vazado. Então você percebe aí o medo que se instaurou em Israel. Mas quando Saul ouviu isso, quando Saul ouviu essa situação, a Bíblia diz que o Espírito se apoderou dele. E ele se apoderou, o Espírito Santo se apoderou a Saul de uma tal forma que, me perdoe as palavras leigas que eu vou usar, paz do Senhor, pastor Rai, que Deus abençoe meu filho em nome de Jesus Cristo. Deus, o Senhor se apoderou de uma forma tão poderosa de Saul que a Bíblia conta, me perdoe as palavras leigas que eu vou usar aqui agora, simples, mas de uma forma para que você possa entender. Saul, ele rasgou um boi em 12 pedaços e saiu distribuindo para cada tribo. E ele mandou um recado dizendo: se você não me aparecer aqui amanhã para guerrear em nosso favor, eu vou fazer isso com vocês. E a Bíblia diz que se juntou. Oh glória, vai ser o amor. A Bíblia diz que se juntou, querido, um povo tão grande, uma massa tão grande de homens, que a Bíblia chama de um exército de um homem só. Então compreenda isso. Saul começou bem, querido. Só que, infelizmente, no decorrer da caminhada, devido às atitudes, devido à grandeza que ele teve, devido às vitórias que ele obteve, infelizmente ele não teve vigilância, ele não teve, digamos assim, sabedoria para vivenciar esse momento. Escute o que eu vou lhe dizer aqui, querido, em nome de Jesus. Se o teu engrandecimento, entre aspas, ainda não aconteceu, se você ainda não foi reconhecido, se você ainda não foi colocado em holofotes, entre aspas, né? Se você ainda não é conhecido, ainda não tem aquela situação toda, então contente-se com aquilo que Deus te deu, irmão, porque nem todo mundo está preparado, entendeu, para ser colocado em evidência. Muitos, escute o que eu vou lhe dizer, muitos que são colocados em evidência, eles acabam fracassando. Eu disse muitos, eu não disse todos, eu disse muitos, e lhe digo por quê. Porque infelizmente o ser humano, e eu estou falando do ser humano no geral, o ser humano, ele não sabe lidar com a fama. O ser humano não sabe lidar com um brilhantismo. Por quê? Porque ele entende que a fama, né, que o brilhantismo provém dele. Tem ser humano que vem com defeito, né? Ele acha que é ele que brilha, ele acha que é ele que faz, ele acha que é ele que acontece, ele acha que é ele que é o centro das atenções, ele acha que ele é o eloquente, ele acha que ele é o tom de voz mais bonito, ele acha que ele é o teólogo da vez, ele acha que ele é o detentor de toda a verdade, quando na realidade o único que deve ser exaltado, glorificado, é o nome do Senhor Jesus, é o Senhor. Ele sim é rei, ele sim é Senhor, ele sim é que brilha, ele sim é que é a majestade, ele é o Senhor dos senhores, e toda a honra, toda a glória, majestade e louvor pertence a ele. E infelizmente, alguns no nosso meio não conseguem, entendeu? Receber, né, esse determinado tipo de atenção e permanecer a mesma pessoa. É algo que você, querido, não consegue entender e compreender. Já diz o ditado
né? Que se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder a ela. É por isso que muitas vezes, querido, as pessoas se perguntam: por que fulano está em evidência? Por que Beltrano está em evidência? O fulano é desse jeito, o Beltrano é desse jeito. Escute, meu irmão. Deus permite até certas situações. Mas não é porque Ele permite que Ele aceita. Você entende isso observando? Entendeu? Observando até mesmo a vida de Saul. A Bíblia diz que Saul foi rei durante 40 anos. Porém, o Espírito do Senhor só esteve com ele 2 anos. Pastor, e os outros 38 anos? Os outros 38 anos, Deus estava preparando um novo rei. Deus estava preparando uma outra pessoa segundo o seu coração. E é aqui que eu quero te chamar a atenção, você que está me vendo agora, meu amado e querido cristão, sendo líder ou não. Se você foi, com a permissão de Deus, colocado em evidência para a realização de alguma obra, e você está levantando o teu nariz, se tornando soberbo, eu quero te dizer que o teu substituto já está sendo preparado. Aquele que vai te substituir já está sendo preparado por Deus. Aquele que vai ficar no teu lugar já está sendo preparado por Deus. Porque a Bíblia fala no Salmo 101, se não me falha a memória: aquele que usa de engano na minha casa não permanecerá. E aí a pessoa que vê a manifestação, entre aspas, vê o mover, vê aquela movimentação de pessoas, né? Aquela situação toda, e acha que Deus está aprovando, porque está sendo, irmão, aquilo é obra da sua misericórdia. Mas fica tranquilo, Deus ele está observando tudo isso. E aí, quando eu compreendo que infelizmente algumas pessoas não têm esta preparação, eu olhando para a vida de Saul, ele começou bem, irmão. Mas Saul cometeu alguns erros, e eu quero citar alguns erros aqui, e que esses erros não possam ser frequentes em nossa vida. Por exemplo, Saul era um homem impaciente. Como assim, pastor? Isto está em 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, do versículo 8 a 9. Nós temos ali a história aonde o povo estava passando mais uma vez por guerra. E a Bíblia diz que Samuel disse a Saul: vá e me espere lá, pois quando eu chegar nós vamos sacrificar os animais, vamos fazer sacrifício ao Senhor, e aí sim você vai batalhar. Samuel estava dizendo: não entre numa guerra sem antes apresentar a sua vida ao Senhor, sem antes exaltar ao Senhor primeiro. Você está entendendo, querido? Porque muitas vezes algumas guerras não são ganhas por você. Você está colocando o carro na frente dos bois. Pois quem vai na frente primeiro não é você com a sua força, não é você com a sua inteligência, não é você com o seu intelecto, não é você com o seu achismo. Quem vai na frente da batalha na vida do crente é Deus. Quem toma primeiro a frente na vida do crente em qualquer situação é Deus. E a Bíblia diz que Saul foi impaciente. Saul não teve paciência. Agora, sabe por quê? Eu vou te falar aqui, irmão, escuta aqui. Você sabe por que Saul foi impaciente nessa ocasião? Porque Saul foi um covarde. E eu te provo. A Bíblia diz que
que Saul, ele estava esperando Samuel até um determinado momento. Mas sabe qual foi o problema? Ele, em vez de estar focando em Deus e na palavra do profeta que foi lhe dada, ele passou a observar os outros. E aí sabe o que aconteceu com Saul? Ele recebeu, falando de forma contemporânea para o dia de hoje, Saul recebeu um espírito Maria vai com as outras. Ele viu o seu exército se debandando. Ele disse: pô, Samuel, não chega, cara, o pessoal está indo embora. Como é que eu vou vencer isso? Como é que a gente vai vencer? Saul estava atribuindo a sua vitória à quantidade do povo que estava com ele. E ele pensou: o povo está indo embora e eu preciso que o povo esteja comigo para que a gente vença a batalha. Escute, querido, quem precisa estar com você para você vencer batalhas e lutas é Deus, não é o homem. Quem precisa estar ali junto com você para que você venha verdadeiramente obter vitória é Deus, não é o homem. E Saul, ao observar as atitudes do povo, eles começaram a ir embora, daqueles guerreiros que começaram a ir embora, ele disse: o pessoal está indo embora. E ele ficou com medo e se amedrontou. E por se amedrontar, por ficar com medo, ele coloca o carro na frente dos bois e vai fazer aquilo que não era para ele fazer. E ele vai fazer aquilo que não era para ele fazer. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, não queira meter a mão aonde não é para você meter. Não queira fazer algo que não é para você fazer. Tenha paciência. Tenha paciência. Mas pastor, eu sou capacitado para fazer. Mas ainda não é para você fazer. Mas pastor, eu tenho sabedoria para fazer. Mas ainda não é para você fazer. Pastor, mas eu sei fazer melhor do que fulano. Eu sei, mas ainda não é para você fazer. Se fosse para você fazer, Deus tinha te colocado lá. Pastor, mas eu tenho tanta capacidade. Querido, Deus enxerga em você, entendeu? Algo que eu não posso enxergar, fulano não pode enxergar, mas ele pode. E quem coloca e quem tira é Deus, querido. Quando Deus escolhe levantar alguém, ele pode estar lá por detrás das ovelhas malhadas. Deus vai lá atrás dele e pega ele. Quando Deus decide escolher alguém, levantar alguém, ele pode estar lá escondido na 12ª junta de boi, junta de jumento. Quem olhava assim na horizontal não conseguia ver o profeta, só via boi. Mas Deus vai lá buscar ele, porque Deus tem um propósito. Então, em nome de Jesus, querido, aquieta o teu coração, te acalma, aquieta o coração aí, mano. Aquieta o coração, se acalme. Saul foi impaciente, Saul foi fazer aquilo que não devia fazer. E por causa disso, ele recebeu a punição. Aonde Samuel olhou para ele e disse: Saul. Que a Bíblia diz que depois que Saul ofereceu o sacrifício, assim que ele terminou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Aí quando Samuel chegou,
Saul foi correndo ao seu encontro. E aí Samuel olhou para Saul e disse: que foi que tu fizeste? Isso não era para você fazer. E aí começou a situação, irmão. Saul, além de ser impaciente, devido à imprudência que começou a ser gerada em seu coração, Saul falava pelos cotovelos e falava muita besteira. Foi um rei com palavras tolas. E eu te provo isso. 1 Samuel, do capítulo 14, se eu não estou enganado, do 24 ao 30. Menciona a história onde Jonathan, o seu filho Jonatas, havia vencido os filisteus. E a Bíblia conta que o povo já estava cansado. O povo já estava ali, entendeu? Cansado, já esgotado. E tudo isso porque Saul havia dito que maldito seria o homem que comesse alguma coisa antes de ele não ter respondido à afronta que foi feita. Então todo o povo, ouvindo isso, né, o povo não comeu até o final. Ele estava cansado, o povo estava abatido. Só que quando ele fez quando ele falou isto, Jonatas não estava presente, Jonatas não sabia. E a história conta que quando Jonatas entrou na floresta junto com outros guerreiros, ele viu ali um favo de mel. E a Bíblia diz que ele pegou o favo de mel, comeu, e todos ficaram olhando. O certo seria Saul matar Jonatas. Falou algo de forma imprudente, fazendo o povo padecer. Líder que toma atitudes tolas, líder que acaba falando besteira pelos cotovelos, faz com que seu povo sofra. Você, homem de Deus, mulher de Deus, que faz parte da liderança, meça suas palavras, ore a Deus e cuidado com aquilo que sai de sua boca. Pois palavras erradas, ditas antes do tempo, ou muito depois, que também não são necessárias, acabam prejudicando o povo. Então, além de Saul ser impaciente, ter esse comportamento tolo, ele chegou ao cúmulo, querido, de literalmente achar que as escolhas dele seriam melhor para Deus. Ele começou a achar que aquilo que ele faria seria melhor do que aquilo que Deus pediu. Você consegue entender, querido, esse tipo de como é que o ser humano pode achar em seu coração que aquilo que ele escolhe é melhor do que aquilo que Deus escolheu para ele? Deus diz: olha, pega, meu filho, isso aqui é para ti. Não, Senhor, não te preocupa não, Senhor, eu consigo coisa melhor. Meu filho, faça isso. Não, Senhor, pode ficar tranquilo, eu vou fazer algo melhor. O povo estava novamente enfrentando uma guerra. E Deus disse: eu quero que você entre nessa cidade, Saul, e você mate tudo.
desde da criança, todos, até os animais. Eu não quero que sobre nada. Saul desobedeceu. Ele poupou, se eu não estou enganado, parece que crianças e mulheres, e também pegou os animais mais bonitos, animais mais belos, e ofereceu sacrifício ao Senhor com os animais. Deus mandou matar, e Saul disse: não, eu tenho algo melhor, Senhor. Eu vou fazer algo melhor. Eu vou te surpreender. E aí vem a palavra que nós conhecemos muito bem, aonde Samuel olha para ele e diz: Saul, que foi que tu fez de novo? Por um acaso, Deus tem mais prazer em sacrifícios do que se obedeça a sua palavra? É melhor obedecer do que sacrificar. E aí, querido, eu te digo uma coisa. Muitas pessoas perguntam e questionam assim: pastor, o senhor conhece a história de Davi, conhece a história de Saul? Deus perdoou Davi. Por que Deus não perdoou Saul? Por uma simples atitude, chamada... Simples não, mas por uma única atitude, chamada arrependimento genuíno. Embora Saul tivesse consciência que aquilo que ele fez foi errado, Saul não se arrependeu daquilo que ele fez. Embora Saul, escute o que eu estou lhe dizendo, tenha tido plena consciência do que ele fez, que foi errado, mas ele não se arrependeu do que ele fez. Você percebe que Saul só foi decaindo, aonde Saul chegou até um determinado ponto de consultar uma feiticeira. Daí você consegue ver o cúmulo sabe? O cúmulo. Então Saul não se arrependeu. Em contrapartida, Davi, quando pecou, ele se arrependeu profundamente. E ele declarou a Deus aonde estava a sua prioridade. Davi, quando se arrependeu, ele disse: Senhor, eu sei que eu errei. Então tu pode tirar o reino, tu pode tirar o ouro, tu pode tirar tudo aquilo que eu tenho. Só não tira de mim, Senhor, o teu espírito. Então você percebe aonde estava o coração de Davi e qual era aonde estava o seu maior bem, né? Você percebe aonde estava a prioridade de Davi, qual era a sua prioridade. Então, querido, que possamos ver essas atitudes de Saul e retirar aquilo que é bênção, aonde no começo da caminhada Saul foi humilde e aprendeu a se calar, mas existem algumas questões que não devemos aprender com Saul. Saul foi impaciente, Saul teve um comportamento tolo e principalmente foi desobediente a Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Você que está me vendo agora, que ouviu esta palavra, deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você deseja, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por esta vida, por este homem, esta mulher, esta criança
este jovem, esta adolescente que está neste momento aceitando a Ti como único e suficiente Salvador. Pai, escreve o nome dele e dela no livro da vida, direciona com a Tua palavra, encha do Teu Espírito e que a sua família seja ganha através do seu testemunho. Sê com ela, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém? Também quero orar pela tua vida, Senhor meu Deus e meu Pai. Abençoa, Pai querido, este homem, esta mulher, todos os servos de Deus que estiveram vendo e ouvindo esta live. Abençoa. Tu conhece o deitar e o levantar, tu sabe a necessidade. Sê com eles, meu Pai. E eu te agradeço, Pai querido, porque creio que tu há de agir no teu querer e na tua vontade. Abençoa-os poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Ore por nós. Carecemos da sua oração. Deus há de nos ajudar em relação ao gás. E se você sentiu no coração, querido, se Deus colocou no seu coração de nos abençoar, me procure. Meu telefone é 94 17 45 73. Mande uma mensagem e nós vamos estar falando como você pode nos ajudar. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus e até amanhã com mais uma oração e palavra ao meio-dia. Deus te abençoe em nome de Jesus.